Você sabe qual foi a primeira tentação da história da humanidade que trouxe a queda e toda essa ruína e caos que nós experimentamos no mundo até hoje? A primeira tentação foi a tentação do descontentamento. Você se lembra de Gênesis? A Bíblia diz que Deus tinha providenciado para Adão e Eva muito além do que eles necessitavam. Gênesis diz que o Senhor Deus fez nascer do solo da terra todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. Só que Deus reteve de Adão e Eva apenas uma árvore. Para quê? Para provar a obediência deles. E Satanás usou exatamente essa árvore e o fruto dessa árvore que eles não tinham para tentar Adão e Eva. Satanás lançou dúvida no coração de Adão e Eva sobre a bondade de Deus e semeou assim as sementes do descontentamento. E o descontentamento é exatamente isso, quando duvidamos da graça de Deus, da bondade de Deus e então incorremos no pecado, na desobediência, em todo tipo de maldade e perversão. O descontentamento é um pecado tão satânico quanto qualquer outro e ele não pode ser tolerado na nossa vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6 vai dizer o seguinte: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O contentamento é uma das marcas distintivas de uma pessoa piedosa. Nós estamos nessa série de estudos bíblicos sobre vida centrada em Deus, entendendo do que se trata a verdadeira piedade, uma vida de devoção a Deus que se manifesta em um comportamento que o agrada. E há virtudes na vida, no coração de uma pessoa piedosa, e uma delas é a virtude do contentamento. Por que o contentamento distingue e marca uma pessoa piedosa? Porque a pessoa que é contente com Deus, que tem o coração centrado em Deus, ela não está dependente das posses, da posição, do poder ou das circunstâncias. A palavra contentamento tem a ver com suficiência, ter tudo o que é necessário. Você se lembra que certa vez Deus disse a Paulo: minha graça é suficiente para você? Então, aquela expressão, minha graça é suficiente para você, é a mesma palavra usada no sentido de estar contente com alguma coisa. Paulo, esteja contente com a minha graça, ela te basta. A pessoa contente desfruta da suficiência, da provisão de Deus para as suas necessidades. Ela sabe que Deus vai satisfazer todas as suas necessidades. A pessoa que tem contentamento, ela desfruta da suficiência da graça de Deus para as suas circunstâncias. Ela sabe que pela graça de Deus, todas as circunstâncias vão atuar e cooperar para o bem. É por isso que a pessoa que tem contentamento, ela encontra o que o avarento e o invejoso sempre procuram e nunca encontram: satisfação e descanso para a alma. Eu queria convidar você a olhar o contentamento bíblico aplicado em algumas áreas importantes da nossa vida. E a primeira dessas áreas é o contentamento com as posses, o contentamento material. Estar contente com a nossa condição material é um mandamento enfático e repetido muitas vezes na Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo 5, por exemplo, nos diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Há um incentivo bíblico aqui a buscar o contentamento com base em quê? Numa promessa divina maravilhosa: eu vou suprir suas necessidades, eu não vou deixar você sozinho, eu não vou abandonar. Fique contente com a sua condição, ao invés de se entregar ao amor, ao dinheiro. Quando você pensa no descontentamento, você deve encará-lo como um pecado comparado ao homicídio, adultério, furto, a mentira. Na lista dos pecados, ou dos 10 mandamentos e das proibições de Êxodo, nós somos convocados a não cobiçar. Da mesma maneira que somos convocados a não assassinar, não adulterar. A Bíblia nos adverte dos perigos do descontentamento com as coisas materiais. O texto de Timóteo diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos
Cai em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. De fato, o descontentamento é um pecado que alavanca uma série de outros pecados, arruína a fé, traz sofrimentos e nos afasta de Deus. É o que aconteceu, por exemplo, com Acã, quando ele cobiçou coisas proibidas e roubou, pegou escondido alguns bens preciosos e ele foi descoberto e aquele pecado trouxe derrota para a nação de Israel e ele foi apedrejado. Geazi, não contente com o que tinha, foi atrás e inventou uma mentira e pediu para um comandante algumas doações e aquela ganância trouxe lepra sobre ele e seus descendentes. A cobiça foi o pecado por trás da escolha de Ananias e Safira de entregarem uma oferta fingida, fazendo de conta que era o valor total de um imóvel que tinham vendido e, na verdade, eles haviam retido parte desse valor. A cobiça trouxe a eles um juízo severo à sua morte. Talvez Deus não traga lepra, morte abrupta ou apedrejamento aos descontentes hoje em dia, mas a repulsa que ele tem por esse pecado continua exatamente a mesma. Então nós devemos levar a sério a necessidade de buscar com esforço o contentamento com um traço dominante do nosso caráter. Não é opcional que estejamos contentes com nossos bens materiais, apesar de ser algo muito difícil. Como que podemos cultivar isso? Em primeiro lugar, renove sua mente acerca do que a Bíblia diz acerca deste assunto. Vá para as Escrituras, leia as Escrituras, entenda o que a Bíblia fala sobre bens materiais, riquezas, estarmos felizes com pouco ou passando necessidade. Em segundo lugar, confesse e abandone evidências práticas de descontentamento. Clame para que o Espírito Santo te ajude a identificar o seu descontentamento, as manifestações de descontentamento no seu dia a dia. E você também pode dar passos definidos e claros na direção de ser uma pessoa que manifesta contentamento na sua vida diária. Faça isso na dependência do Espírito Santo. Isso se manifesta através de oração regular, fervorosa, clamando como Davi clamou: Senhor, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Salmo 119, 36. Perceba que Davi aqui, ele quer ter o coração voltado para os estatutos de Deus e para isso dar valor, e não para a ganância, para o contentamento com coisas materiais. Alguns outros princípios bíblicos podem trazer uma ajuda valiosa para desenvolver contentamento material na sua vida, na minha vida. Por exemplo, primeiro, aprenda a focalizar os verdadeiros valores da vida. A vida é eterna, vale mais do que o mundo todo. A palavra, a Bíblia Sagrada, vale mais do que o ouro. A sabedoria de Deus rende muito mais do que pratas e joias e por aí vai. Vá então aprendendo a valorizar aquilo que Deus diz que tem valor. Focalize os verdadeiros valores da vida. O que pode ajudar a desenvolver contentamento também é você ajustar a motivação pela qual você trabalha. Ajuste a motivação para trabalhar na direção correta, a direção de agradar a Deus. A ambição material não pode ser aquilo que nos mobiliza para o trabalho. O desejo de obter mais dinheiro, mais bens, mais prestígio não pode ser aquilo que nos motiva para o trabalho. A motivação central para você e eu trabalharmos precisa ser o desejo de honrar a Deus através do nosso trabalho, glorificá-lo fazendo o que é bom, fazer com excelência, fazer em benefício dos outros. Outra forma de você desenvolver contentamento é alimentar no coração aquela convicção de que tudo que você tem resulta da graça. Se você aceita aquilo que você tem agora nas suas mãos, suas posses, como dádiva da graça de Deus, você vai ser grato por isso. Você não vai ficar achando que merece mais e nem ficar dependente de ter mais para ser feliz. Cultive a convicção de que tudo que você tem resulta da graça. Então focalize os valores corretos da vida, trabalhe para honrar a Deus, tenha a convicção de que tudo que você tem resulta da graça e aceite que Deus, na sua providência, tem te dado muito mais do que você merece e Ele dá mais para alguns do que para outros.
Por isso que a inveja e o desagrado não têm sentido, não têm valor. Eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Foi Deus quem disse isso, você se lembra? Ele repartiu quantidades diferentes para algumas pessoas numa parábola que Jesus contou. E como dono de tudo, ele traz para si o direito de distribuir os bens materiais como lhe agrada. E não cabe a nós questionar Deus ou ter inveja de por que é que aquela pessoa ganha 20 salários mínimos e eu ganho só 2. Por que aquela pessoa tem 2 carros e eu não tenho nenhum. Deus, na sua providência, enriquece mais alguns do que a outros. Cabe a cada um honrar a Deus com aquilo que recebeu. E a Bíblia diz que a quem muito foi confiado, muito será pedido, muito mais será pedido. Então a riqueza recebida implica em responsabilidade também, e isso é algo que precisa ser considerado. Outra coisa que você pode fazer para desenvolver contentamento material é repartir o que você tem. Não importa se você tem muito ou pouco. Quando começamos a repartir, nós começamos a ser mais contentes com aquilo que temos. Nesse contexto de repartir com necessitados, Paulo mesmo declara que Deus pode nos fazer transbordar em toda graça, de modo que nós nos sintamos contentes o suficientes em tudo. O contentamento vem quando você e eu aprendemos a repartir. Então, a primeira área de contentamento a ser trabalhada é a área de contentamento material. A segunda área é o contentamento para quem é cristão com a sua posição no corpo de Cristo, na igreja. Muitos têm dificuldade em ter um contentamento com o lugar que ocupa na igreja de Jesus Cristo. O apóstolo João fala sobre um homem chamado Diótrefes, que tinha dificuldade em aceitar um lugar no corpo de Cristo. Diz assim a terceira carta de João, verso 9, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Ele queria ocupar o primeiro posto e ele é um verdadeiro pitbull na igreja, querendo a igreja para si, para sua própria glória e honra. Ele não estava satisfeito com uma posição inferior. O resultado é que nós nos tornamos invejosos, autocomiserados, nos tornamos disputadores de posição e tudo mais. Qual é a atitude correta? Como ter uma atitude correta em relação à posição na igreja? É a ideia de que Deus colocou cada um de nós no corpo de Cristo, como lhe aprouve. É isso que diz Romanos 12:3. Não cabe a mim, a você decidir o que desejamos ser ou fazer de acordo com o nosso próprio gosto ou vontade. Na igreja, cabe a cada um descobrir o que Deus quer que nós sejamos e façamos na igreja. Com base em quê? Nas aptidões, nos dons, na direção do Espírito, no conselho de nossos irmãos e irmãs em Cristo. Contentamento na igreja não vem de você ocupar a posição A ou B que você deseja. Eu queria ser a pessoa que dá os avisos, como eu queria ser a pessoa que canta no louvor, eu queria ser a pessoa que pregasse na igreja, estivesse à frente. Não, o contentamento não vem disso. O contentamento vem de você cumprir fielmente a função que Deus te deu. E todas as funções na igreja são dadas pela soberana graça de Deus. É isso que a gente aprende, por exemplo, com a parábola dos talentos. Nessa parábola, um certo número de pessoas recebeu aptidões e bens materiais para administrar. E cada um foi cobrado de acordo com aquilo que recebeu. Então, quer você tenha vários dons, quer você tenha apenas um ou dois, quer os seus dons coloquem você numa posição de destaque ou deixe você nos bastidores, o importante é que esses dons foram dados para você pela graça de Deus. Você não merecia, você não fez nada para ganhar, foi soberanamente e amorosamente dado por Deus. Você e eu não merecemos estar onde estamos no corpo de Cristo. Assim como uma pessoa que ocupa um lugar de proeminência também não merece estar onde está. Cada um de nós encontra-se no lugar concedido pela graça de Deus. E Deus reivindica a soberania em administrar essa graça. Ele tem o direito de colocar cada um aonde lhe apraz. Uma pergunta: como que o reconhecimento de que a graça de Deus me coloca você na igreja, como que o reconhecimento disso nos ajuda a estar contente? Em primeiro lugar,
reconhecendo que eu estou onde estou pela decisão de um Pai Celestial que é pleno em sabedoria e amor. O que eu faço na igreja não é mero acaso, não é porque alguém me deu esse favor ou desfavor ou porque eu fiz o que eu acho melhor. Não, Deus decidiu me colocar ali. Deus decidiu que eu fizesse isso e eu estou fazendo, isso é um privilégio. Então eu estarei contente. Segundo lugar, eu reconheço que eu não mereço estar onde estou, seja servindo a água para alguém, seja varrendo o chão da igreja, seja dando uma palavra, um ensino, uma mensagem. Eu não mereço estar onde estou, ninguém merece. Por isso nós estamos contentes com o que fazemos. E terceiro, reconhecendo que cada parte do corpo é importante. Cada membro do corpo é importante. Cada pessoa é importante para Deus e importante para o corpo. Não importa a função que exerça, a importância diante de Deus é a mesma. E à medida que você reconhece essas verdades, aceita essas verdades, você encontra contentamento, estímulo e ânimo. Nós encontramos o cumprimento e o contentamento de uma vida vivida segundo o propósito de Deus, não segundo nossos próprios propósitos. Então nós temos o contentamento aplicado aos bens materiais, à posição na igreja, mas o contentamento também se aplica à nossa vida em sociedade, a posição na sociedade, a nossa vocação, nosso status, a condição familiar, financeira e profissional que ocupamos. Nós estamos num mundo que é obcecado por status e posses e que determina que só está contente a pessoa que consegue atingir determinado nível, determinado patamar social, determinada condição de vida pública. E nós acabamos caindo na tentação do descontentamento com a posição que ocupamos ou com os recursos que possuímos e ficamos cobiçando posses e posições que não temos e talvez nunca tenhamos. Salmo 75, 6 diz: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha a um, a outro exalta. Nós temos que voltar a crer na soberania de Deus em todas as coisas. É Deus quem governa o mundo natural, tanto quanto Ele governa o reino espiritual, tanto quanto Ele governa a igreja e o céu. Ele governa também a sociedade, as nações, os povos, embora isso não seja tão evidente para nós. Deus, na sua soberania, designa pessoas para serem médicas, motoristas, pedreiros, professores e etc. E se não fosse assim, o mundo seria um lugar caótico. Imagine se não tivéssemos pedreiros, ou se todos fossem motoristas, ou se todos fossem médicos. O mundo seria um caos, mas Deus distribui e designa pessoas para todas as áreas da necessidade humana. A ganância material e a cobiça por status acabam causando desequilíbrio vocacional e social. Os puritanos trouxeram um entendimento renovado sobre essa questão do valor do trabalho e de toda e qualquer vocação. Leland Ricken diz o seguinte: os puritanos declararam que todo trabalho era honrado e santo. E assim fazendo, rejeitaram a divisão de vocações em sagradas e seculares. Essa rejeição tem implicações de longo alcance. Ela diz que todo trabalho honrado tem valor intrínseco em si mesmo e integra toda a vocação com a vida espiritual do cristão. Ela torna todo o trabalho consequencial em virtude de considerá-lo como a arena para glorificar e obedecer a Deus e para expressar amor mediante o serviço ao próximo. Veja que ideia revigorante, adequada, correta acerca do trabalho, da posição social de cada um, o pensamento puritano nos trouxe. Nós entendemos que o nosso trabalho faz parte de um todo, que ele é uma arena para glorificar Deus e cada trabalho é honrado e santo e não existe trabalho profano e trabalho sagrado. Todos eles servem à sociedade e trazem glória para Deus. Com frequência, a vocação, a profissão da gente, ela se torna maçante e frustrante. Ficar ali mexendo naquela máquina todo dia, toda semana, mês após mês, ano após ano, cultivando a terra, fazendo as mesmas coisas, atrás de um balcão de loja, pintando unhas. E aí a gente vai se cansando muito facilmente. Agora, antes de abandonar a vocação, antes de desistir dela, considere os princípios do contentamento. Primeiro,
Você está onde está, de novo, pela soberana e amorosa indicação de Deus. Segundo, você não merece estar onde está. Isso nos foi dado por graça. Terceiro, seu serviço, ainda que maçante, chato, ele é necessário para o bom andamento da sociedade. E quarto, se você recorrer a Deus, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar capacidade de você continuar fiel e contente numa situação em que é desgastante, cansativa e frustrante. Com isso eu estou dizendo que você tem que ficar na profissão que você está, e estou dizendo que precisamos ficar na imobilidade social, é proibido buscar uma profissão mais responsável, desafiadora e rentável? De maneira alguma, de modo algum. A ideia é a seguinte: seja qual for a sua situação profissional, esteja contente, não fique preocupado. Claro que se você tiver a oportunidade de melhorar de posição, faça isso. Busque formação, busque desenvolvimento, busque aperfeiçoamento. Agora, desde que você não esteja procurando algo que viole a vontade de Deus de alguma outra maneira. O fato é que o crente deve fazer o seu serviço com excelência, com contentamento, não por ambição pessoal ou por estar descontente querendo coisa melhor. Ele tem que fazer o melhor para agradar e glorificar a Cristo. A promoção, o aumento de renda vão ser resultados da fidelidade, mas nunca o objetivo central. Deus é soberano também na nossa posição social. Ele nos coloca e mantém onde deseja que nós estejamos. O contentamento, então, se aplica à condição material, à posição na igreja, à posição social. Mas, por último, eu queria dizer para você que o contentamento se aplica àquilo que Deus providencia para nós na nossa vida. Veja, vivemos num mundo sujeito à maldição do pecado, a dor, sofrimento e lágrimas. E você que é crente em Jesus Cristo, você não está imune às circunstâncias azedas e dolorosas da vida. Só que nós cremos, por outro lado, que nada é por acaso. Que tudo que nos atinge pela insondável soberania e vontade de um Pai Celestial, que é pleno em sabedoria, poder e amor. O que eu estou dizendo é que as nossas circunstâncias, todas elas estão debaixo da providência divina, ou seja, do seu cuidado, do seu controle sobre todo o universo. O Salmo 33:10 diz que o Senhor desfaz os planos das nações, frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. É os planos do Senhor que se cumprem, são os propósitos do coração de Deus que se realizam, e não é fácil aceitar isso. Há eventos e circunstâncias na vida da gente que são dolorosos, que lançam dúvida no nosso coração acerca da sabedoria, do amor de Deus. Nós passamos por tragédias. Pessoas têm severas limitações físicas, doenças crônicas, danos inesperados, um familiar que nos frustra profundamente, um vizinho que nos incomoda, um ambiente de trabalho tóxico, enfadonho, calor demais, frio demais, chuva demais. Existem milhares de circunstâncias que têm o potencial de causar descontentamento. Ainda mais quando a gente olha para alguém que é ímpio, que não está nem aí para Deus, e está tudo bem com ela tem um carro legal, uma casa legal, vive confortavelmente. Como que nós podemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Paulo diz isso: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como? Ele aprendeu um segredo sobre isso. Que segredo é esse? A resposta é aquela que está em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo foi arrebatado ao céu e ouviu ali coisas inefáveis, maravilhosas. Mas, para que ele não ficasse orgulhoso, foi dado a ele um espinho na carne, algo que o feria. E Paulo pediu a Deus 3 vezes que Deus o livrasse daquilo, e a resposta de Deus foi: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra suficiente, graça suficiente, tem a ver com contente, com contentamento. A minha graça traz contentamento para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, qual é o segredo para viver contente em toda e qualquer situação? A graça de Deus basta em qualquer circunstância. A graça de Deus é suficiente, por isso podemos estar contentes. Mas, para sentirmos o contentamento, nós devemos fazer como Paulo, aceitar que a graça de Deus de fato é suficiente.
E aceitar significa não apenas concordar teologicamente com uma verdade, mas colocar uma fé autêntica na graça divina diante das circunstâncias que muitas vezes são sofríveis, ruins, desagradáveis. Eu soube de um pastor que sofria de visão ruim, falta de audição de um ouvido, e isso lhe causava diversos incômodos no dia a dia, você pode imaginar. E que certa vez ele decidiu fazer o seguinte: ele se colocou na frente do espelho, fez uma lista com mais uns 6 ou 7 defeitos físicos que traziam para ele irritação e reclamação. E diante do espelho, encarando todas as suas imperfeições, ele disse: Senhor, eu aceito o fato de que o Senhor me fez do jeito que eu sou e que a tua graça é suficiente para todas essas limitações. E ali ele aprendeu, no espelho, vendo suas imperfeições, ele aprendeu a encontrar contentamento, aceitando que a graça de Deus é perfeita, soberana e bondosa, até mesmo nas suas imperfeições. Eu queria finalizar essa reflexão dizendo que a solução básica para todo tipo de descontentamento material, posição na igreja, posição no trabalho, na sociedade, descontentamento com circunstâncias, com a providência de Deus. Qual é a solução? Aceitar e crer na graça de Deus, o imerecido favor de Deus em Cristo, a divina assistência do Espírito Santo. E com isso nós vamos ter em mente o seguinte: seja qual for a situação, ela é melhor do que eu mereço. Seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, eu estou numa condição melhor daquela que eu merecia. E por mais difíceis e decepcionantes que sejam as nossas circunstâncias, a assistência de Deus está disponível para nos ajudar a reagir de uma maneira piedosa e nos ajudar a viver contentes. Talvez você possa agora mesmo declarar como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso pela graça. A graça de Deus é que me basta. A soberana graça de Deus na minha vida tem me sustentado e me dado mais que eu mereço e feito por mim aquilo que é bom e aquilo que eu necessito. Talvez você possa, nesse momento, orar e clamar pela intervenção e ajuda e o ministério do Espírito Santo, para que você possa estar contente com aquilo que você tem, com aquilo que você é e a maneira como você vive. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Deus, torna-nos contentes contigo, com o teu amor, com a tua bondade, com a divina providência do Senhor em nossas vidas. Nós declaramos a nossa gratidão, a nossa satisfação com os bens que possuímos, nosso contentamento com a nossa posição na igreja, na sociedade e com as circunstâncias, sejam elas boas ou más, agradáveis ou dolorosas, que o Senhor tem permitido na nossa vida. Tudo isso faz parte da administração perfeita e soberana do Senhor para conosco. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe.